Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu estou aqui hoje gravando mais um vídeo para falar acerca de um tema que eu já ouvi muito falar, porém é um tema onde você não vê muito conteúdo acerca disso, que é o cristão seguindo o exemplo de Cristo, ou o jovem cristão seguindo o exemplo de Cristo. Tendo como base o texto de Filipenses 2,5, que diz o seguinte: tende em vocês mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse vídeo de hoje ele vai falar acerca do exemplo de Cristo que nós, como jovens cristãos e também pessoas que não são jovens, porém que são cristãs, podem estar seguindo esses exemplos de Jesus. Jesus ele é o exemplo para todas as áreas da vida do cristão. Ele é o maior exemplo em tudo, inclusive o maior exemplo na oração. Porque se nós formos analisar na Bíblia, Jesus ele sempre tirava um período de oração. Jesus ele sempre se preocupava com a oração. O primeiro exemplo de Cristo que nós podemos seguir é a humildade. Nós vamos encontrar lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus dizendo o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Como eu falei logo no início do vídeo, a oração, claramente, ela é um dos grandes exemplos de Jesus para a vida do cristão. E também essa parte da humildade. Eu sou manso e humilde de coração. Como sabemos, Jesus ele é o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele andou entre nós, porém, ele anda entre nós como homem, só que ele não deixou de ser Deus. Jesus, o Verbo encarnado, ele estava andando entre nós sendo humilde. Nós vamos perceber lá em João capítulo 13, quando Jesus ele está lavando os pés dos discípulos. Ali ele está demonstrando a sua humildade. João 13, versículo 15, Jesus está dizendo: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz a vocês, vocês também façam. Ou seja, a prática da humildade. Ser humilde hoje é um dos requisitos básicos para um cristão genuíno. O cristão genuíno ele não vai se demonstrar ser superior a alguém. Ele sempre vai procurar imitar a Cristo. Também nessa parte da humildade. A humildade, ela é uma, vamos dizer assim, a humildade ela é uma grande qualidade de um cristão que está seguindo o exemplo de Cristo. O cristão que segue o exemplo de Cristo e ele tem a humildade, ele é de fato aquilo que nós podemos denominar uma pessoa cheia de Deus. E vale lembrar também, quando Jesus ele está dando o famoso Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui está mostrando uma qualidade de um cidadão do reino dos céus. Ser humilde é aquilo que nós precisamos a cada dia. Aprender com Jesus a ser humildes de coração e de espírito. Até porque a humildade ela é um requisito básico para que um cristão seja denominado um homem ou uma mulher de Deus. Seja humilde. O segundo exemplo que eu gostaria de dar aqui, que nós como cristãos, jovens cristãos, e até mesmo pessoas de outras idades, podem seguir de Cristo, é amar. Vamos ver em João capítulo 15, versículo 12, Jesus dizendo o seguinte: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Se nós formos analisar o texto de João 15, nós iremos perceber que Jesus ele está falando acerca da videira e os ramos. E é interessante que no versículo 5 ele vai dizer: quem permanece em mim e eu permaneço nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui está uma demonstração daquilo que eu e você, de modo algum, podemos fazer. É fazer algo para o reino sem Cristo. Outro versículo interessante é o de João 13, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Aqui nós vamos novamente perceber que se nós
imitemos esse exemplo de Cristo, claramente nós seremos conhecidos como seus discípulos. Até porque, como discípulos de Cristo, nós precisamos imitar os seus exemplos. Até porque as pessoas, elas serão testemunhas de fato daquilo que nós pregamos e daquilo que nós somos. Agora, como posso eu pregar um Cristo se eu não amo o meu próximo? Aí a pessoa, depois que está sendo testemunha disso, ela vai vir para mim e dizer: como é que você pode pregar que Jesus é amor, sendo que você não ama nem a quem está ao seu lado ou a quem está na necessidade? Então, nós como cristãos precisamos seguir o exemplo do amor de Cristo. Precisamos, em primeiro lugar, ser humildes. Em segundo lugar, amar ao próximo. E nós precisamos urgentemente fazer isso, não apenas com os irmãos da fé, também com aqueles que ainda estão por vir para o corpo de Cristo. O último exemplo que eu gostaria de citar aqui está no texto de Filipenses, no capítulo 2, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Segundo o comentário da Bíblia Sheed, ele não renunciou os atributos divinos, mas ele assumiu a forma de um servo e ele ocultou a sua glória natural. João capítulo 17, versículo 5 e o versículo 24, o autor aqui da Bíblia Sheed, do comentarista, ele vai fazer-nos voltar um pouco na oração sacerdotal de Jesus. E agora, versículo 5, e agora me glorifico, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Versículo 24, Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, quando Jesus ele abre mão da sua glória, ele não abre mão dos seus atributos divinos. Ele apenas oculta a sua glória natural e anda entre os homens fazendo aquilo que era da vontade de Deus. Ele assume a forma de servo para que ele pudesse servir. Jesus ele não somente se assemelhou aos homens, ele também era um homem verdadeiro. Mateus 16, 24 é um discurso muito interessante que Jesus ele está dizendo. Versículo 24, então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É porque seguir a Jesus, eu estou seguindo aqui os comentários da Bíblia Sheed, aqui embaixo, seguir a Jesus exige um novo rumo na vida, que precisa ser espontâneo e voluntário, ou seja, você precisa querer isso. Em segundo lugar, seguir a Jesus exige seguir em direção a Jesus. Nós cristãos precisamos seguir com o nosso olhar na eternidade, com o nosso pensamento na vida que está por vir. Também nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida, com a nossa fé aqui enquanto nós estamos vivos, para que a gente possa seguir em direção a Cristo. E se você não quer de modo nenhum desviar dessa direção até Cristo, é só você continuar olhando para a eternidade até o fim da sua vida. E tem outra parte também. Seguir a Jesus exige um novo rumo com renúncia do eu. Ou seja, você vai precisar renunciar quem você é, o que você gosta ou o que você é adepto, como por exemplo, se você é uma pessoa que está vindo para Cristo agora, uma pessoa que está na caminhada cristã há pouco tempo, só que você ainda está, vamos dizer assim, amarrado a algumas coisas que você tinha lá no mundo, inclusive até pessoas que já são mais velhas na caminhada cristã, porém ainda elas têm uma, vamos dizer, uma amarração com as coisas do mundo, precisa ser renunciado, precisa ser deixado de lado. Isso para que você possa seguir a Cristo de todo o seu coração. A carne e o espírito militam entre si, ou seja, eles duelam entre si e ganha quem tiver mais fortalecido. É por isso que você precisa abrir mão, negar a si mesmo das coisas que você fazia no passado e você agora começar a ser uma nova criatura em Cristo,
para que você possa caminhar ao alvo, seguindo Cristo, para que você possa, no fim de tudo, morar eternamente ao lado dele. E o último subtópico aqui do comentário da Bíblia Shid fala que a gente tem que seguir a Jesus até a morte. E isso é o essencial para todo ser humano. Todo cristão precisa seguir a Cristo até a morte. Precisa fazer a negação de si mesmo, do eu, até a morte. Não é você negar, não é você abrir mão da pornografia hoje e, sei lá, daqui a um mês, daqui a uma semana você acabar caindo de novo. Você precisa abrir mão do eu. Você precisa abrir mão do pecado. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Quando você está seguindo a Cristo, claramente você precisa abrir mão de tudo aquilo que vai te atrapalhar na caminhada com Cristo. Este foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Você pode também deixar o seu gostei, você pode comentar, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, que também assim você vai estar me ajudando muito na divulgação do Evangelho através desse canal. Eu também tenho um outro canal que é só para ministros, esse canal ele ainda está em andamento, eu ainda estou começando a planejar, ainda estou começando a postar alguns vídeos lá. Eu só postei um vídeo até agora, se eu não me engano, porém ele é um canal que vai servir para pessoas que estão seguindo no ministério. Eu vou deixar na descrição as minhas redes sociais, vou deixar também um link dos meus livros, eu também vou deixar o Pix, caso você queira ajudar no crescimento do canal e na divulgação do Evangelho através desse canal. O meu desejo é que você cresça na graça e no conhecimento, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima!